Oi, sejam muito bem-vindos ao Wellness Club, um podcast que fala sobre nutrição e saúde, muito além do que está sendo dito. Eu sou Eliana Bianco. E eu sou Duda Lacerda. E eu já quero te pedir, que eu sei que você vai amar todos os episódios. Assina o nosso canal, dê o seu like. E vamos agradecer aquela loja linda, Alma Leve, nossa patrocinadora. Lá você vai encontrar um mix de produtos maravilhosos que vão deixar o seu dia muito mais leve e saboroso. E os nossos ouvintes têm cupom de desconto na loja física, no Instagram e no site. E a nossa convidada de hoje, maravilhosa nutricionista, Maria Fernanda. Vamos falar muito sobre nutrição integrativa, nutrição funcional. E aí, Duda, vamos começar? Vamos começar, eu já sou íntima. Nanda. Prazer, eu amei estar aqui no podcast de vocês. Obrigada. Achei a ideia maravilhosa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, assim, né? Em cima da hora, porque foi em cima da hora. A gente é rápido, a gente pega as pessoas assim... Papum. Papum. Nanda, conta pra gente como você chegou à nutrição. Você tem aí, você contou pra gente aqui no backstage, um off desse seu caminho, que você canalizou a sua energia, então, pra ajudar pessoas. Então, conta pra gente um pouquinho do seu histórico. A nutrição chegou na minha vida, na verdade, depois que eu tinha iniciado uma faculdade, né? Eu comecei a fazer administração porque queria ser uma empresária. Eu falava assim, gente, mas eu preciso trabalhar com economia, eu preciso trabalhar com isso, eu preciso trabalhar com aquilo, eu preciso ser empresária, eu preciso ser solta. E aí eu comecei a fazer 6 meses de administração na PUC, até que chegou aquela matéria maravilhosa chamada matemática financeira. Quando chegou aquilo dali, eu olhava para um lado, olhava para o outro e falava assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo, eu não estou conseguindo raciocinar com isso. E nessa época, eu tinha muito, assim, eu lia muito daquelas revistas. Eu sempre fui muito de ler, assim, sempre fui muito curiosa, né? Nunca gostei de ler algo, romance, essas coisas meio lúdicas. Eu gostava de ler algo que me acrescentasse. Sempre foi assim. E nessa época, eu já tinha problema de peso, engordava, emagrecia. Eu tenho, na verdade, ovário policístico. E eu achava que nenhum médico me tratava. Eu achava que nenhum médico me consertava. E, nessa época, eu lia muito sobre essas revistas que tinham sobre emagreça não sei quantos quilos em... Boa forma. Boa forma. E lia muito. E aí, um belo dia, eu lembro até hoje, minha mãe entrou no quarto e falou assim, minha filha, por que você não faz nutrição? Sabe quando é uma coisa que você nem passa pela cabeça? Porque eu estava assim, eu quero ser economista, eu quero ser administradora, eu quero ser empresária. Eu nem pensava na minha cabeça cogitar nutrição. E aí eu falei, cara, tá aí, acho que de repente eu vou curtir. Aí eu comecei a fazer nutrição na Estácio, e aí eu fui morar em Cuiabá durante um tempo, fiz um período lá de nutrição também. Quando eu voltei, eu finalizei no IBMR, e dentro desses anos, de 4 anos de nutrição, eu fui me aprofundando cada vez mais em curso, porque... era uma coisa que me deixava muito... Eu sempre gostei de hackear meu corpo. Então, eu achava o máximo tudo que ele fazia, tudo que o corpo faz, na verdade, quando a gente está parado, dormindo. O fato de você beber água, fazer xixi. Eu falava, gente, o corpo é a coisa mais inteligente do mundo. E aí eu fui me aprofundando, e hoje em dia eu sou, assim, uma super, hiper apaixonada pela nutrição. Acho que a nutrição não está... Eu falo isso há 2 anos. Não acho que a nutrição está no seu auge. Acho que a nutrição está crescendo cada dia mais. Acho que o Covid foi uma porta de entrada para aumentar a consciência das pessoas Sim. em relação à nutrição. A gente viu um boom mesmo, né? A maioria das pessoas que uma preocupação maior com saúde. Ficaram graves no Covid eram pessoas que tinham vitamina D baixa, eram pessoas que eram sobrepeso, obesas, né? Então, acho que as pessoas começaram a ampliar um pouco a consciência, que eu acho que o problema principal do ser humano em si é a falta de consciência. Então, para mim, a nutrição ela sempre foi... Primeiro, eu sempre tive um olhar de cura pela nutrição, então nunca foi só estética. A estética sempre foi secundária. E eu acho que assim, as pessoas precisam... Na verdade, a nutrição ela é a primeira porta do processo de autoconhecimento. Acho que quando você se preocupa com você, quando você se cuida, quando você se olha, você consegue ter percepções, você consegue perceber seus gatilhos, e aí, percebendo isso, você consegue ter uma nutrição para sempre, né? Uma nutrição boa para sempre. As pessoas fazem dieta... o problema das pessoas é que elas vão para nutricionista, iniciam uma dieta, e aquela dieta não tem nada a ver com elas. Elas estão fazendo aquilo dali porque, sei lá, porque a nutricionista mandou, mas assim...
E aproveitando, né, essa questão do paciente, hoje você falou do Covid. Hoje, o motivo que as pessoas procuram nutricionista tá vindo desse lado do querer mais saúde, do ser mais saudável, ou ainda tem muita questão estética? Ah, quero emagrecer, ah, quero aumentar massa muscular. Então, esse comportamento da procura, a pessoa que procura um nutricionista, está indo mais para o lado da saúde? Você acha que depois do Covid impactou isso nas pessoas? Sim e não. Eu acho que muitas pessoas já estão conscientes da saúde. Algumas já fazem muitos hábitos que antigamente não faziam. Mas é ser muito hipócrita em te dizer que as pessoas não chegam no consultório querendo emagrecer. Majoritariamente, todas as mulheres, eu acho que mesmo a mulher mais sarada do mundo, ela vai te olhar e vai falar assim, eu quero perder 2 quilos. A gente nunca está satisfeita, a verdade é essa. Verdade. A gente se olha e a gente fala, gente... Quero mais 2 quilos, quero mais isso. Porque existe um comportamento, e aí eu falo muito dessa coisa do comportamento humano mesmo. É muito estranho para uma mulher entrar numa roda e dizer que não está de dieta. Entrar numa roda e não falar de comida. Eu sou ilesa a esse pensamento da dieta. Eu tô fora desse grupo, né? Tá sempre se preocupando, né? Pois é, não, e é muito estranho, porque a gente vem desse processo, né, de todas as mulheres estão se cuidando e logo vamos fazer dieta. Então, quando a pessoa se encaixa num determinado padrão e ela gosta do corpo dela, e ela gosta do que ela come, e ela gosta de tudo, é tipo assim, gente, eu acho que eu deveria me preocupar. Sabe assim? Eu não estou me preocupando com uma coisa que eu deveria me preocupar. Sim. E é esse comportamento que eu acho que é fundamental da gente transformar e mudar. Porque... Primeiro, existe sempre um processo de escassez e um processo de preciso me encaixar e não aceitação, né? A gente está sempre tentando entrar dentro de uma tribo onde a nutrição ela tem que ser um lifestyle. A nutrição saudável, ela precisa fazer parte de uma coisa da sua vida natural. Ela não tem que ser o extremo, ela não tem que ser uma coisa totalmente... que você gaste muita energia a ponto de Mas você... Mas aí, sendo provocativa, você é provocativa desde o início, para a gente ter polêmica desde o início. Já que a gente não se encaixa, não precisaria se encaixar num padrão. Mas a gente vê cada vez mais movimentos de tribos mesmo. Uhum. E tem um movimento de tribo que é o acordar cedo. Uhum. E tem um movimento de tribo que é a galera da corrida. Sim. E tem um movimento de tribo que e já foi talvez, o crossfit. Sim. Que são movimentos saudáveis. Super. Talvez essa pressão também não seja pro bem. Não, eu não acho, na verdade, eu não acho que a pressão seja negativa. Pelo contrário, eu amo a ideia da tribo. Eu sou super contra, por exemplo, a tribo das pessoas que muitas vezes estão sobrepeso e defendem a ideia de que estão saudáveis. Assim, eu acho muito difícil uma pessoa que está extremamente sobrepeso ter exames de sangue funcionais e saudáveis. Acho muito difícil. Não posso dizer aqui hoje que eu já tive... já estive com alguém que me apresentasse um exame e fosse muito sobrepeso. Mas eu acho que a ideia das tribos, o que eu quis dizer em relação à ideia de você se pressionar, é que tem determinadas mulheres que também se sentem satisfeitas com o próprio corpo, mas existe uma coisa muito externa que pressiona. Então, ela se questiona se, de repente, ela não deveria também se preocupar com aquilo. Agora, as tribos do acordo cedo, as tribos do corrida, eu sou super defensora porque eu sou a pessoa que se eu puder, eu gerencio essas tribos todas. Mas, assim, eu só acho que a gente precisa sempre se olhar primeiro, né? Porque vai ter a galera que gosta da corrida e não acho que todo mundo tem que ir para a corrida. Eu acho que você tem que olhar para você não tem que olhar para a vida do vizinho, você tem que olhar para a sua vida e perguntar, cara, o que eu gosto de fazer? O que vai me gerar prazer e, ao mesmo tempo, eu vou movimentar meu corpo para a saúde, né? Mais uma vez, processo de autoconhecimento. Eu acho que a base de uma nutrição é o processo de autoconhecimento, porque você não consegue passar para o seu nutricionista o que você gosta, o que você não gosta, o que você tem de limite, se você mesma não conhece. Entende? Então, você vai com uma alimentação para casa, você volta para casa com uma alimentação que, se você não fala para ela que você não dá conta, de repente, de fazer 3 chás por dia, exemplo de uma nutricionista que passa 3 chás por dia, ela vai perder o tempo dela e você vai ter que perder o seu tempo. Entende? Então, eu acho que o incentivo do
no caso, do coletivo, seguidor, né? Do coletivo, é para promover saúde. Com certeza, né? com certeza. Mas, assim, eu acho que as pessoas confundem, às vezes, assim, o pensamento, só vou ser saudável se eu acordar às 5 da manhã e correr. E não é isso, Sim. né? Esse é um hábito maravilhoso, é super saudável, mas se você se encaixa numa pessoa que acorda Acorde às um pouquinho, 9. acorda um pouquinho mais tarde, e você vai treinar, por exemplo, às 6 da tarde, você não deixa de treinar 6 da tarde nunca. Tá Você ótimo. tá ótimo, né? O ponto é se movimentar. O ponto é você ter hábitos saudáveis, desde que esses hábitos sejam hábitos que você consiga sustentar. Isso. Que o problema é que as pessoas querem ser o outro, querem fazer as comparações, querem viver a vida do outro, mas não dão conta. E qual é o resultado disso? Frustração. Ou para no meio do caminho. Né? Mas se frustram, né? Do tipo, não consigo, não sou capaz. Aí vem toda uma questão mental por trás isso, também, né? É isso. Um pensamento, a pessoa não tá Aí a bem. pessoa faz o quê? Ela vai pra cozinha fazer o quê? Compensa, Brigadeiro. É isso. E na nutrição integrativa, Nanda? Conta pra gente, assim, uma pessoa que não tem ideia do que seja ir para uma nutricionista, vamos botar, entre aspas, tradicional, e eu procurar uma nutricionista integrativa. O que é esse diferencial? A nutrição integrativa, ela não desconsidera nenhum ponto da vida daquele ser humano que está na nossa frente, né? Então, como eu estava falando para vocês anteriormente, quando a gente trata de uma nutrição integrativa, de uma nutrição funcional, a gente está lidando com o ser humano como um todo. Então, o emocional eu não vou ignorar, o espiritual eu não vou ignorar, o contexto e o meio ambiente dele eu não vou ignorar. Quando a gente... eu vou tentar fazer esse diferencial com a nutricionista tradicional. Aquela pessoa veio para mim com o objetivo de emagrecer. Ok, viemos com o objetivo de emagrecer. Não vou perguntar para ela como está o intestino, não vou perguntar para ela como ela acorda, se ela tem energia, se ela não tem energia, se ela fica cansada, se ela boceja depois do almoço, como que ela nasceu, se ela nasceu de parto normal, se ela nasceu de parto cesárea, se ela foi amamentada. Isso tudo para uma nutrição integrativa conta. Né? Quando eu pergunto para o paciente, no meu consultório, gente, tem uma coisa diferente, que eu acredito que nenhuma nutricionista pergunte, porque eu sou a pessoa do signo, né? Então, as pessoas sentam lá no meu consultório e falam, qual é o seu signo? Aí a pessoa fala, não é meu signo? Mas pra quê? Mas pra quê, Nutri? Pra quê, gente? Porque eu realmente gosto de avaliar toda a vida daquela pessoa. Vou além. Então, a nutrição integrativa, ela trata do ser humano como um todo. Ela leva em consideração todos os pontos da vida daquela pessoa, mesmo que o objetivo dela seja apenas o emagrecimento. Porque muitas coisas podem estar atreladas ali que sejam causas e gatilhos que fazem com que ela não emagreça. Então, é fundamental, dentro de uma nutrição integrativa, que eu tenha o mínimo dos mínimos detalhes. É quando a gente unifica todo o sistema. Então, não é cálculo de macro e micro, as estratégias vão muito além. Muito além. Tem alguma estratégia que a gente pode dizer que não alternativa no sentido alternativo não testado, mas assim, algo diferente que você já assim falou assim, eu acho que não é cálculo de proteína que você precisa, eu acho que você precisa, sei lá, de um ciclo circadiano, sim, de ajuste de ciclo circadiano. Eu uso muito, né, a ideia da gente entender como as nossas células funcionam. Vamos falar um pouinho de crononutrição? De ciclo circadiano? Ciclo circadiano, Isso. Eu sou uma pessoa que defendo muito a ideia do jantar mais cedo, né? Quando a coisa começou a bombar de jejum, jejum para cá, e jejum para lá, e faz jejum. O jejum já é uma prática milenar, né? E as pessoas hoje, elas sempre... A nutrição tem os booms dela, né? Tem o boom da ração humana. Lembram disso? Vocês eram dessa época da ração humana? Não. Ração humana, vocês não lembram? Que é isso, gente? Era um blend de fibras, era aveia misturado com linhaça, e as pessoas colocavam no shake. Comiam e falavam que emagrecer. Sabe, farinha de berinjela, toma chá de abacaxi. Chá de amor. Chá de amor, entendi. isso. A nutrição sempre vai ter o boom. Os pós-milagreiros. Na verdade, era fibra, né? Era um blend de fibras, mas era o nome do negócio chamava ração humana. Ai, que apetitoso, Lívia. Muito apetitoso. Ração humana, gente. Mas a gente sempre teve esse boom da... Hoje em dia tem o seca-barriga, né? Sei lá, gente. Tem de Barriga. tudo. E os chás, que é um blend todo de chás. Uma coisa
Louca. Maluco. Mas eu acho que é muita informação, Nanda. Vamos voltar para o início, para aquela pessoa que é leiga. Uhum. Crononutrição, ciclo circadiano. Que história é essa? Que definição é essa? E por que talvez eu tenha que me preocupar com essas palavras esquisitas? Então, vamos lá. Eu trabalho muito com a ideia de ensinar o meu paciente a entender o ciclo das células, né? Eu acho que não adianta a gente falar de comida e não falar o que acontece dentro da gente. Nossas células, assim como a gente, têm horários, né? E esses horários precisam e deveriam ser respeitados. Hoje, infelizmente, com toda esse boom de internet e a vida mesmo está muito corrida, eu não conheço uma pessoa que consiga chegar em casa, ou pelo menos dormir, tipo, 8h30, 7h30, quando o sol se põe. Então, assim, o jejum, por exemplo, que é uma prática milenar, que hoje em dia todo mundo aplica, é uma coisa que faz parte desse ciclo celular, porque a partir de 7 da noite, 6h30, as nossas células começam a entrar em processo de desintoxicação. A gente consegue traçar, assim, um dia ideal? Em poucos pontos, por exemplo, de manhã seria ideal a gente acordar. Você consegue fazer um roteirinho pra gente? Consigo. Um papum, assim? Consigo. Começar sempre o dia com um shot é a melhor estratégia que você pode fazer, porque a gente vem de um processo de limpeza, a gente vem de um processo de produção de radical livre, então a gente quer fazer toda aquela varredura da noite anterior. Então, começar o dia com um shot, maravilhoso. Quebrar o jejum sempre com proteína ou gordura, nunca com carboidrato. O café da manhã é o horário primordial que vai definir totalmente se você vai ter fome ao longo do dia ou não. Começou o dia com carga glicêmica alta, pão francês, torrada integral, que é fake integral. Coisas que realmente não são carboidratos mais refinados, a probabilidade daquela pessoa ter fome o dia inteiro é enorme. No almoço, sempre ter ali uma boa porção de verdes. Eu costumo dizer que a natureza nos proporcionou tudo que o nosso corpo precisa, né? Então, o ideal é que a gente faça uma variabilidade muito grande de nutrientes, não ficar sempre no mesmo. Eu só gosto de batata doce e espinafre, então eu passo 100 dias da minha vida comendo batata doce e espinafre. Você só vai ter uma limitação ali de vitaminas. Então, ter essa variação no prato eu acho maravilhoso. Claro que sempre pensando numa proteína. Lanche da tarde, para mim, é um dos principais momentos, porque eu não conheço uma pessoa que fale que não sente fome, que a ansiedade comece no lanche da tarde, porque, de fato, é o momento que a serotonina está caindo, e é um momento que seria ideal para você fazer aquela refeição, que é majoritariamente com proteína e carboidrato, porque o carboidrato, nesse momento de 6 da tarde, de 5 da tarde, ele vai te deixar um pouquinho mais... vai te dar um pouquinho mais de sono e você vai entrar nesse sono mais cedo. Dá um relaxamento. Dá um relaxamento, Então, o ideal é que esse carboidrato entre, assim, eu não abro mão desse carboidrato no lanche da tarde. E aí, a minha cabeça, dentro do meu ideal, é jantar a essa hora. Né, que é a hora que o sol se põe. Esse seria o mundo ideal. Então, por exemplo, a gente lancharia 6 horas da tarde. Ou não, ou o que eu faço no consultório com os pacientes ou eles fazem, quem não gosta de jantar, eu faço um lanche/jantar. Perfeito. Ou quem realmente curte comer comida de novo, eu tento puxar eles 6h30. Isso é o ideal. Nanda, todo mundo faz isso? Não, porque existe um mundo ideal paralelo ao mundo real. E o mundo real, não necessariamente a pessoa vai conseguir jantar às 6h30 e nem fazer o super lanche. Então, às vezes tem paciente que janta com o marido em casa e o marido só chega 9 horas da noite. Quem sou eu para desfazer a função ali da família? Nunca. Isso, para mim, é uma prioridade. Vai continuar jantando com seu marido. Mas, dentro do nosso cenário de ciclo circadiano, do horário celular, o que eu consigo fazer para minimizar o dano de você jantar às 9 da noite? E o que a gente pode fazer? Conta pra gente. Tirar a proteína animal, com certeza. Tirar a proteína animal. Principalmente para as pessoas que são tipo sanguíneo A, que tem uma digestibilidade um pouco mais lentificada. E aí, esse processo, que é uma demanda que começou desde 6h30, 7 horas da noite, na hora que você coloca um aporte de comida muito grande, e eu chego com esse paciente com muita fome nesse horário, o que vai acontecer é que eu vou ter uma demanda digestiva muito maior e todo o processo de limpeza vai parar.
E aí é aquela coisa sabe aquela pessoa que vai limpar a sua casa e coloca tudo para debaixo do tapete? É porque vai direcionar a energia para essa digestão, né? E não para exato. limpeza. A limpeza já estava mais difícil a digestão, né, da exato. proteína. E aí quando você coloca uma proteína animal, principalmente carne vermelha, que tem uma demanda muito, muito difícil, você para de fazer o processo de detoxificação e começa a fazer o processo digestivo. E aí no dia seguinte a pessoa acorda como se um trator tivesse passado por cima dela. Que interessante. E as pessoas não sabem. Eu tô muito cansada. Aí qual é o ciclo? Vou tomar café. Aí toma café atrás de café, e aí aumenta a ansiedade, aí aumenta a vontade de comer doce, aí diminui a absorção de ferro, e a pessoa fica mais o quê? Cansada. Anêmica. Anêmico. Como tá interligado, né? É um ciclo. E aí, no caso de diminuir a proteína, colocar a vegetal, proteína vegetal ou Ou uma aumentar... proteína vegetal, ou fazer a estratégia que eu aplico no consultório, que é, tudo bem, se a gente vai permanecer com esse horário de 9 da noite, 8 da noite, porque você vai jantar com seu marido, eu vou minimizar esse processo, eu vou facilitar esse processo digestivo para que as suas células tenham um mínimo de trabalho, e aí eu preciso do seu foco e da sua organização para que esse lanche da tarde seja como se fosse um jantar. Aí que eu queria chegar. Lanche, pelo menos quando a gente vai testar, já montar nas matérias, né, de dietética, por aí vai. E até na minha experiência, porque eu trabalhei em escritório, ali trabalhou em laboratório também, em sala de aula. Lanche, eu acho que é a demanda mais a demanda difícil. mais complexa. Se você pudesse dar, assim, 2 lanches que a pessoa pudesse levar, ou que você costuma passar para os seus pacientes, assim, isso aqui vai te ajudar, meu amigo. Porque lanche eu acho que é uma coisa muito difícil, porque tem a questão da mobilidade... quem passa o dia inteiro fora. Exatamente. Eu sou uma pessoa muito prática, né? Isso é ótimo. Muito prática. Eu detesto quando... E assim, eu detestava na época que eu fazia nutricionista, quando era para comprar... Isso você compra lá não sei aonde. Aí daqui vai ser... Não existe, Não, gente, né? calma aí. A vida não é assim. A vida acontece no 2.0. Então, a gente precisa trabalhar em cima disso. Então, o que eu indico para eles, dependendo, obviamente, da fome, independente se é home office, se não é, porque o home office muda, né? No home office, eu posso fazer o paciente fazer uma panqueca de banana. No home office, eu posso fazer ele bater um shake e comer uma torrada sem glúten, de repente. Quando ele vai para o trabalho, eu não consigo fazer isso. Esse cara no trabalho, como é que vai Então, salva o que eu a vida curto dele? muito, que eu acho prático, é que ele, ou a pessoa que trabalha com ele, ou ele mesmo, que eu acho prático, faça uma pastinha ou de atum ou de frango com requeijão de búfala, né? Não faça com maionese. E compre um pão que seja bom, né? Que não seja um fake pão integral. E ele faça, tipo, um sanduíche para levar para o trabalho. Isso eu curto muito a ideia. Ovo de codorna, que às vezes você compra já pronto, ou no Zona Sul ou Norte Fruit, que você consiga ali manejar. É fácil, tá vendo? É uma coisa viável. Super. Isso demanda um planejamento, né? A pessoa precisa se planejar. E a pessoa não fazer precisa tudo necessariamente pra levar. recorrer. mas o planejamento ele pode ter um leve... Tem a ideia da pessoa que não se planeja, porque se a pessoa não se planeja, ela pode ter o iFood. E dentro do iFood, ela pode escolher um lugar de lanches que com certeza vai ter E você tem essas indicações. sanduíche com pasta de atum. Vai ser com maionese, com certeza. Mas é porque ele não se programou. Então, assim, você tem um plano B dentro de uma coisa que, de repente, foi um deslize que você não se organizou. O importante para o paciente é ele conseguir ter consciência. Por isso que eu falo, a consciência ela é mais importante. Porque ele não pode se sentir na obrigação. O paciente que só acompanha o planejamento alimentar, que ele pega o planejamento e ele fica andando de um lado para o outro com aquele planejamento, o dia que não tiver pera, ele vai falar, não tem pera, não vou fazer. Não tem... Fica preso, né? Naquela... Claro, você tem que entender o processo. Qual é o processo? Não, aqui a gente vai ter mais carboidrato, porque a sua serotonina está caindo, eu preciso que realmente isso aqui seja basicamente o seu jantar, você vai comer à noite, mas eu quero que isso aqui você fique saciado. Se ele entende, na hora que ele vai pedir alguma coisa, ele consegue conectar com o propósito. E não é assim, ou é o frango, ou é isso, ou é aquilo, então você não tem nada, chuta o pau da barraca. E o nutricionista ele tem esse papel também, né, da educação alimentar, para o paciente entender o que ele precisa. Com certeza. Né? E cada pessoa é uma pessoa também, né? A demanda de uma pessoa é outra, energética, ou está faltando algum micronutriente, né? E aí a gente consegue fazer essa modulação, conversando com ele, entendendo ele. Né? A nutrição funcional, né? A integrativa. A nutrição funcional ela trabalha muito com a causa, né? Assim, ela vai muito em busca da causa. O paciente nunca chega no consultório falando que está com uma dor de cabeça e eu relevo.
Tá com dor de cabeça isso que eu ia por quê? perguntar. Existem doenças relacionadas ou sintomas relacionados a esse hábito alimentar? A um hábito alimentar, por exemplo, ruim? Como assim? A gente estuda essa parte. A pessoa que tem esse hábito alimentar, né, X, ela está mais suscetível a ter esses sintomas. Com certeza. E aí a gente faz um estudo Com todo, certeza. A gente análise faz a conexão, bioquímica. Né? Eu tenho hoje em dia, lá no consultório, recentemente, eu tenho tratado muita gente de dor de cabeça. Porque dor de cabeça é um sintoma muito geral, né? Ele pode ser muita coisa. E ele as pode pessoas ser... mascaram, né? Botou um remedinho pra dentro, a vida que segue. Isso. Mas por isso que E a não nutrição procura integrativa causa. funcional ela é diferenciada. Isso. Porque você... Assim, vocês são estudantes de nutrição e, assim, eu vou dar o meu parecer como uma nutricionista que já é formada e que eu não vejo muito no mercado, tá? Não faça que o paciente dependa de vocês a vida inteira. Eu sei que é importante a gente ter ali pessoas que... Nossa, mas e aí, Nanda? Como é que eu vou fazer esse paciente voltar? Porque a gente que empreende, a gente fica preocupado com a agenda, né? Vão ter meses que vocês vão bombar, vão ter outros meses que vai ser todo mundo tá viajando ou aconteceu alguma coisa, sei lá, um Covid da vida, os pacientes não vão investir em nutrição. Mas o fato de você poder ensinar e dar liberdade para aquela pessoa é o maior ensinamento e o legado A que você meta pode é dar deixar. alta, né? Não é criar uma meta dependência. é isso. Existe a alta na nutrição. Existe super. É porque eu já ouvi de vários grupos assim falando assim: nossa, mas se você entrega tantas opções, o que você faz com o paciente na vez que ele volta? Gente, mas a ideia é que ele não volte assim o tempo inteiro. Que tem um número determinado, né? Que não fique para sempre. Que ele evolua também, Que ele né? evolua, que ele tenha consciência, que ele entenda, que ele não vá para o escapismo, porque a vida está muito corrida, né? Então, a tendência do ser humano é pegar a via mais rápido. As pessoas, a verdade é essa. As pessoas não querem a via do sacrifício. E, assim, eu não digo o sacrifício de ficar... sem comer. Eu não digo o sacrifício de você ficar só comendo frango com salada, que eu acho isso uma porcaria. Eu não digo essa via. Eu digo a via de você conseguir ter consciência e querer ser saudável, querer olhar para si e se cuidar. Porque as pessoas que não conseguem fazer um processo de nutrição interno, você pode ter certeza que são pessoas que não têm um processo de autoconhecimento, são pessoas que não têm esse hábito de cuidar de si. E a gente entra dentro do amor próprio, a gente entra dentro de autoestima, a gente entra dentro de vários valores emocionais que vêm muito antes da decisão do que você vai escolher de prato. Talvez seja só um reflexo, né? Com certeza, é uma consequência. Nanda, você vai muito além. A gente já viu isso e você busca muito. Então, quem entra no seu Instagram consegue ver que você está sempre indo para congresso, você está sempre viajando, buscando novas referências. Nas suas últimas viagens, nos seus últimos estudos, tendências que estão chegando, que já existem lá fora, que você acha válido comentar? O que você acha que... Para onde a nutrição está caminhando? Aquela história de biohacking? O que está acontecendo no mundo das novidades da nutrição? Então, eu acabei de voltar de uma viagem da Califórnia. Eu sou essa pessoa, como eu sou prática, eu gosto de ter produtos que são muito clean label e que a pessoa consiga levar... Calma. O que é clean label? É o rótulo limpo. Clean label é rótulo limpo. É quando a gente pega um alimento que ele é da indústria, mas ele é o mais puro possível, né? É o mais próximo, porque uma coisa é aquela coisa do shot, né? É muito legal você poder fazer o seu shot, colocar a cúrcuma, colocar o gengibre, colocar a pimenta. Mas será que todo mundo tem muito tempo para todos os dias fazer isso? Eu não vou... É um jabazinho, mas assim, é porque eu amo tanto que eu acho que vale a pena comentar. A Alma Leve... A Andréia tem uma preocupação tão grande que tem umas certificações low carb, super low carb, assim, de certificação de clean label. Gente, lá é tudo mapeado. É isso. É incrível, é E incrível. você passa isso para os pacientes, no caso, assim, porque Eu prescrevo. a leitura de rótulo é uma Mas calma, preocupação. vamos para esse segundo ponto. Calma, te aguenta. A leitura Helena. de rótulo é muito... Mas conta das tendências pra gente. Cogumelo, né? Cogumelos. O cogumelo que está chegando agora. O nosso problema no Brasil é a Anvisa. Porque se a gente não tivesse a Anvisa bloqueando, a gente conseguiria ter um leque muito maior de produtos. Mas, assim, eu vou te dizer, ano passado eu fui para Nova York, esse ano eu fui para Califórnia. E, assim, o Brasil está muito bem servido de suplementação. Né? A gente tem um leque de opções de proteína de colágeno, de proteína vegana, de sabores que os
Estados Unidos, ele bomba na proteína vegana, mas ele, na proteína de colágeno, por exemplo, no máximo é uma de chocolate, sabe? Então, assim, eu vim agora da Califórnia e, para mim, é muito claro que a nutrição está crescendo, tá? Então, assim, eu vejo muitas pessoas nisso, nessa coisa da gente se hackear o tempo inteiro, da gente pensar na nossa longevidade. O que é o biohacking? O biohacking é uma forma que você tem de estudar e observar com algumas ferramentas o rastreio do seu sistema, né? E tentar tracionar, e tentar nortear para você conseguir ajustando para você viver a tua melhor versão, literalmente. Então, assim, eu uso esse anel, que é o Oura, para ajustar Eu ia te perguntar isso, é o máximo. É o máximo. Porque você consegue entender e identificar se seu sono REM está funcionando, se seu sono deep está funcionando, que é o sono profundo. O sono REM vai atrapalhar a sua cognição, caso isso seja... Então, são meios de você metrificar e melhorar a sua saúde a partir de hacking. E a sua performance, né? Eu não digo nem sua saúde. Eu acho que mais do que saúde é a sua performance. Performance no trabalho, performance na atividade física, performance cognitiva, performance geral, né? Então, quando você se rastreia, você consegue identificar pontos ali que não estão tão equilibrados e consegue melhorar. Então, hoje, os cogumelos, hoje em dia, estão muito em evidência e, assim, são estudos maravilhosos que a gente vê com respostas muito boas. E os nootrópicos, né? Os nootrópicos são ativos que a gente consegue melhorar demais a capacidade neural e cognitiva da pessoa. Porque quanto mais estimulante a gente tem hoje, né? E a gente tem vários estímulos, né? Que é internet... Tela azul, luz artificial. A gente fica meio zureta, né? Então, esses ativos melhoram essa capacidade de absorver conhecimento, de conseguir falar legal. sem esquecer palavra. Adoro. E os produtos são externos, não é São alimentação. suplementações. Suplementações. Eu acho, assim, sem querer ser hipócrita, a alimentação, ela real é a base, ela é muito a base de qualquer paciente, mas a gente está muito exposto a alimentos e a radical livre e processos inflamatórios. Então, eu vi uma palestra no Arnold quando eu fui esse ano, até foi uma professora minha, Andréa Naves, que ela deu aula na minha pós de nutrição esportiva funcional, que ela falou assim: os pacientes às vezes reclamam da suplementação. E eu falo para eles, daria para a gente parar de suplementar? Daria se os alimentos fossem melhores, se o ar fosse melhor, se a vida não fosse tão estressante. Aí daria para a gente não suplementar. O ponto é, a gente está numa corrida tão louca no dia a dia que o corpo não dá conta. Então, a gente precisa expor para aquele paciente o máximo possível de estratégias antioxidantes para a gente conseguir ter a homeostase, que é o equilíbrio. É muito doido. Eu estava lendo aquele livro, eu achei muito legal, não sei se vocês já leram aquele Revolução da Glicose. Eu amo. Rapidinho, você tá com calor? Não. Não, tá tudo bem. Tá. Revolução da Glicose, que ele desligou o ar. Que a Jessie fala, e atrás, como eram as frutas ancestrais. Sim. A banana era completamente diferente. A maçã era completamente diferente. Então, você consegue ver que as junções das espécies para criar as frutas que hoje existem é uma bomba de glicose. É uma modificação que foi feita que, assim, a gente não se alimenta mais do que já foi a comida. Exato. O solo está empobrecido. Então, assim, Isso. a suplementação, que é perfeitamente como a Nanda botou, não é mais uma coisa, um plus. Não é mais a não é Não é a mais cereja do bolo. não é um adicional. É só pra Ela gente seria manter o mínimo ali. Exato, ela seria necessária. Isso. Quantas pessoas eu já tratei no consultório com tireoide, com TSH lá em cima, quase desenvolvendo o hipotireoidismo com complexo B. Complexo B, assim, é barato, e o complexo B nada mais é do que o complexo que tem vastamente na natureza. Sim. Só que o nosso ponto o nosso magnésio, por exemplo, que todas as pessoas têm, todas, sem exceção, até a mais saudável, tem deficiência de magnésio. Por quê? Porque o nosso solo é muito pobre. Pode comer orgânico, pode comer muito verde, mas vai ter deficiência. A gente usa muito mais hoje em dia o nosso corpo do que a gente entrega para ele. Então, se a gente não cuida, se a gente não entrega mais,
a gente entra num desequilíbrio. E as Então, a gente doenças pode começam a falar Também que é a situação, né? a suplementação ali para manter a máquina rodando, é isso? É exatamente isso. Caramba. Porque a gente não consegue, o corpo não dá. As doenças, elas aparecem depois de um desequilíbrio, né? As doenças, elas não vêm do nada, né? Que eu adoro ver o paciente quando ele fala assim, mas veio do nada. Nada é do nada. Ele já deu vários sinais. O nosso corpo, a única forma que o nosso organismo fala com a gente, o nosso corpo fala com a gente, é através de sinais e sintomas. E aí é que entra a nutrição funcional. Porque a nutrição funcional, ela não vai ignorar uma dor de cabeça. Ela não vai falar, toma o remédio X para tratar a dor de cabeça agora, aguda. Não, a gente vai falar, calma aí, volta 10 casas. Por que está com dor de cabeça? É problema no fígado? É problema no intestino? É porque não dormiu? Excesso de café? Tem várias vertentes causadoras de uma dor de cabeça. Se eu não mexo na raiz Alergia, do problema... né? Alergia alimentar. Alergia alimentar. Não, ali, conta ali. Eu fiz tratamento durante muito tempo, né? Eu tenho sinusite, rinite, com aquelas injeções. E aí, sempre, os sintomas nunca cessaram. Eu sempre tive. E aí, estudando e tal, faculdade, lendo livro, proteína do leite. Caseína. Proteína do leite. Aí tá, cara, eu vou tirar. Vou passar 2 semanas E vou sem ver. usar. É Eu batata. amo queijo, amo tudo. Não, ela mas tá vou tirar. sofrendo hoje que ela vai fazer um happy hour que não vai comer queijo. Vou num happy hour, meu esposo e tal, queijos e vinhos, e não vou poder comer o queijo. Mas posso dar uma dica? Diga. Você pode consumir a búfala e a cabra que tem um teor um pouco menor de caseína. Então, isso são coisas que, de repente, você... A dose, Sim. ela pode ser seu remédio, né? A dose é o que a gente vai fazer, vai observar no seu corpo e aí, de novo, a base, a consciência. Sim. Se você comer o queijo aleatório, posso comer búfala, posso comer cabra, dane-se o mundo. Você pode chegar e passar mal, mas você não sabe a quantidade que você comeu para te dar esse desconforto. Qual é a ideia? É você ir estratégica, falando, eu vou comer e vou entender até que ponto o meu corpo responde bem. Responde bem. Mas foi assim que eu fiz o teste. Foi nesse pensamento. Eu vou fazer o teste para ver se é. E 2 semanas sem dor de cabeça, sem nada. É sempre assim. O paciente, às vezes, chega com bolinha atrás do braço, né? É típico. Mas tenho desde 2 anos de idade. Eu falei, bom, isso é intolerante desde 2 anos de idade. Glúten e leite. Eu tiro glúten e leite da vida do paciente. 2 semanas, essas bolinhas não existem mais. É impressionante, né? Impressionante. E essa disciplina, Nanda, porque você trata muito sobre mindset. Muito. Essa percepção, esse autoconhecimento. Sim. Como é óbvio que a gente depende, você depende, a gente vai depender da participação ativa do paciente. Mas como criar essa conscientização e essa disciplina, que eu acho que o fator que eu acho que todo mundo mais peca é a constância, a disciplina e comprometimento, né? O desejo do paciente precisa ser maior do que o prazer a curto prazo, né? Esse é o fato. E eu acho que muita gente chega no consultório falando, quero emagrecer 2 quilos, quero emagrecer 3 quilos, mas no fundo, é que eu estava até conversando com uma paciente ontem, um momento com a família, um momento com as amigas, um momento feliz, onde você está liberando dopamina, sempre vai ser mais importante do que você querer perder 2 quilos. Mas aí, será que a gente consegue hackear essa criação de dopamina para outro lugar? Com certeza, a gente consegue fazer com que a pessoa... O ponto principal é... As pessoas não se conhecem o suficiente para entender o que elas gostam. Perfeito. Entende? Elas não se conhecem. Então, elas acham que conhecem, elas vêm no Instagram de XPTO blogueira e quer fazer aquela coisa e ela não consegue fazer e ela fica frustrada. Então, o processo tem que ser de dentro para fora, ele tem que ser interno, ele tem que apagar o ruído externo e falar, cara, o que eu gosto de fazer? O que eu quero? Por isso que eu falei lá inicial dessa patota do quero perder os 2 quilos. Porque, às vezes, ela pode ser uma pessoa que, no fundo, ela estava feliz com o corpo dela, mas falaram tanto, né? Ela estava tão envolvida naquilo que pegou. Então, eu acho que o mais importante é a dopamina hoje. A gente está numa geração que a gente está numa geração literalmente viciada em dopamina. E a dopamina ela é liberada quando a gente tem o desejo de. Né? Quando você conquista... É a motivação, então. A dopamina não tem nada a ver com felicidade, é a motivação, é o drive. Não, na hora que você consegue aquilo que você quer, a dopamina já foi liberada há muito tempo. Tá. Então, assim, é o desejo. Então, para a pessoa conseguir ter a disciplina, ela precisa ter um motivo maior. Ou esse motivo maior pode ser a dor, ou é porque, de fato, é um desejo. Então, a pessoa que
quer muito emagrecer e consegue ter disciplina, você pode sentar com ela e conversar. Ela sempre vai ter uma história por trás para te contar. Ah, porque eu tinha 40 quilos a mais, porque eu já tinha compulsão, porque, não sei, eu era gordinha na minha infância. As pessoas que conseguem ter isso sempre passam pela dor. Então, quando o paciente chega no consultório e quer perder esses quilos e eu vejo que ele quer muito, eu tento trazer ele para esse processo de consciência, processo de autoconhecimento, para ele conseguir fazer com que essa trajetória seja menos árdua, seja menos sacrificante, seja menos... Porque você já percebeu que ele quer. E ele está disposto. Ele quer, mas tem muita coisa na vida dele acontecendo. E eu não posso jogar para ele mais uma responsabilidade, porque a tendência é que isso não dê certo. Então, ele já tem filho para criar, já tem marido para cuidar, já tem trabalho, já tem coisas que ela quer fazer. Ela vai querer uma válvula de escape. Então, a gente pode perceber que você não vai ser aquela nutricionista que vai falar, vambora, a culpa é sua. Não, você vai tirar esse... Porque tá na moda, tá na moda. Você vai tirar esse peso. Eu sou uma pessoa de muita autorresponsabilidade. Então, eu nunca vou passar a mão na cabeça de paciente que não está fazendo acontecer. Isso, com certeza. Dá bronca. Mas com certeza. Demite? Demite. Não, mas eu dou bronca, assim, não de bronca. Eu crio umas consciências, assim, porque tem muito paciente também que se engana, né? Ai, não, eu não saí muito. Tá, o que você fez no final de semana? Ah, mas porque foi só o sorvete, depois foi não sei o quê. Eu falo, gente, assim, vamos tentar fazer por uma outra via, porque dessa via que tá... O problema dos pacientes é eles entenderem que eles estão na restrição. Se eles entendem que eles estão restritos, certamente a tendência é que o planejamento alimentar não dê certo. Então, ele precisa sentir que ele não está fazendo dieta. Eu não deixo ninguém falar dieta no meu consultório. Seguir de maneira natural, né? A consciência de que assim, ele... O que você não tiraria do seu planejamento alimentar jamais? Nanda, eu não sei viver sem arroz. Eu não sei viver sem pão. Tá, dentro de todos os pães que eu tenho no Brasil, tem algum que eu ache que, de repente... vale a pena de você consumir e a gente consiga encaixar nesse planejamento alimentar? Acho que vale. Vamos testar esse? Sim. Eu amo queijo, amo leite, tá? Eu não amo a vaca. Vamos testar a búfala? Então tá, vou testar a búfala. Por quê? Porque tem um teor de lactose muito menor. Sim. Então, eu consigo manejar trabalhando sempre o mental. Então, ele nunca vai entender que ele está sendo restrito. Ele nunca vai entender que ele está de dieta. Então, quando ele chega no final de semana, ele não quer mudar, porque ele está adorando o planejamento alimentar dele. Também tem aquela coisa do... eu tiro assim por mim, né? Do fazer o que tem que ser feito. Né? Você, eu não vou consumir certo alimento que eu sei que está me fazendo mal. Né? E essa consciência é interessante você colocar no paciente. Né? Não, e eu acho muito interessante que a Nanda, ela faz e ela mostra, e indo já para o próximo assunto, que ela, no Instagram, ela mostra tudo que ela come. Tudo que ela usa. O horário que ela acorda. Você vê que não é uma coisa que, assim, liguei o telefone, passei um secador no cabelo e agora eu vou aparecer. Não, minha filha, 5 horas da manhã, ali, tomando café. Então, eu acho assim, você consegue pegar que a gente vai para esse assunto, é muito natural. É muito, assim, autêntico. Sim. Essa comunicação dela. E ela já consegue... Você já vendo aquele perfil, né? Vendo aquele conteúdo, consegue tirar dicas do que fazer. Sim, já incentiva, né? Já dá uma motivação. Eu tive uma paciente uma vez que deixou de me seguir por causa disso, né? Como assim? Ela deixou de me seguir porque ela falou assim, cara, eu olhava seu Instagram, eu via que você acordava às 5 horas da manhã, você fazia isso, não sei o quê, eu acordava tipo 8, 9, e você já tinha feito não sei quantas mil coisas e eu não tinha feito nada. Eu falei, tá, mas isso é pra... assim, eu não sou Mulher Maravilha. Eu já tive gente que me mandou direct falando assim, cara, você acha que você é Mulher Maravilha ou você se porta como uma Mulher Maravilha. E nunca a minha intenção foi ser essa Mulher Maravilha. Mas eu tenho, assim, uma certeza que eu tenho, que eu gostaria que muitas pessoas tivessem, eu tento passar isso para as pessoas, principalmente para os meus pacientes e para as pessoas que me seguem, porque se você pode ser melhor sempre, por que você quer continuar sendo igual? Por quê? Por que você não quer viver a sua melhor versão? Por que você não quer se amar cada vez mais? Por que você não quer acordar todos os dias de manhã e falar, cara, eu sou foda. Tipo, eu sou foda. Toma corte, Ilha. Pegou essa? Pegou. Tá bom.
faz o... Não, o corte vai direto pro Instagram. Direto pro Instagram. Porque eu fico impressionada, assim, minha agonia, antes de agoniar a pessoa, nossa, eu já quis, hoje em dia eu não sou tão assim, mas eu já quis muito mais do que o paciente. Sabe aquele paciente que senta e fala, cara, eu A nutricionista preciso salvar sofre mais. esse cara, eu preciso salvar essa mulher, eu preciso fazer com que ela se ame muito, Sim. né? Só que às vezes o paciente não está aberto. Então hoje, depois que você atende muita gente, que você ganha uma maturidade, você fala, cara, tem um certo ponto, até aqui eu consigo ir com ele. Depois, eu acho que, de repente, vale ele tirar umas férias de você. Porque, mais uma vez, a dor sempre vai te levar nessa busca. Sim. Então, é importante que o paciente... Às vezes, tem pacientes que me mandam assim, por exemplo, paciente que é intolerante, ou paciente que resolve comer uma besteira, e eu já tinha explicado para ele, porque não tem problema nenhum a pessoa querer comer besteira, tá? Porque eu falo, olha, você sabe que você passa mal. Você quer comer. Ah, então não é uma besteira só, tipo assim, calórica. É uma besteira que a pessoa vai passar mal mesmo. Passar intolerante. mal. Tipo, por exemplo, uma pessoa intolerante. Isso aí, beleza. Ela sabe que ela fica muito distendida. Não, se é ela porque é comer. bom deixar claro, porque as pessoas, quando a gente fala uma besteira, todo mundo acha assim, putz, você não pode comer um brigadeirinho? Não, mas não a pode. pessoa vai ter uma Se a complicação pessoa- ali se mesmo. A pessoa realmente tem uma intolerância. E ela vai comer alguma coisa que vai deixar ela mega distendida, por exemplo. Vai ter dor de barriga. Exato. Sim. Doces com, sei lá, adoçante, com poliol. E ela sabe que distende muito. Tem problema ela comer? Claro que não. Mas ela vai comer consciente de que ela vai passar mal. E tá É tudo isso aí. certo. Se ela É sempre for isso. passar mal, tá ótimo. Quantas vezes? Eu, por exemplo, fico super mal com feijão, fico super mal com berinjela. Só que eu amo berinjela. Então, quando eu como, eu falo, eu como, vou ficar com uma barriga super distendida e tá ótimo, porque é uma sexta-feira, eu tô tranquila em casa. Consciência, né? Consciência. É isso. E quando o paciente passa mal, e eu já tinha avisado para ele que ele possivelmente ia passar mal, nossa, Nanda, passei o dia inteiro no banheiro. Bem feito, ué. Muito boa, muito boa. As escolhas. Consequências, né? Consequências. Você escolheu aquilo. E nesse sentido, eu já passei por uma situação dessa, mas foi uma conversa, assim, informal com uma amiga. E aí eu via que ela era uma mulher, eu via ela, assim, muito triste, e eu falava as coisas para ela, pô, começa a fazer atividade física, começa a se alimentar melhor e tal. Ela estava bem acima do peso. E ela não conseguia sair daquele quadrado de eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou feia mesmo e tal. Nessa situação, será que a gente podia colocar assim alguma indicação assim de você levaria aquela pessoa a entender que ela precisaria de uma ajuda, por exemplo, de um outro profissional, De uma terapia. de uma terapia? Você de alguma faz coisa uma indicação assim? de, por exemplo, até que eu vou, daqui pra cá. Quando você vê que a pessoa está assim, meio irredutível, que ela não consegue, ou que você não está alcançando. Eu não sou psicóloga, mas eu trabalho muito, eu leio muito e estudo muito sobre comportamento humano. Então, eu tento fazer o máximo que eu posso para real ter um... Eu já tive uma paciente que eu passei 1h30 da consulta falando só sobre o poder do não. E não falei nada de comida. De nutrição, isso. A nutrição tem muito disso, né? O paciente, ele, vamos botar assim, ele se abre, né? É um momento ali que a gente entra na vida do paciente, no histórico do paciente. Quem consegue se colocar nesse papel, né, de se vulnerabilizar e de confiar em quem está na tua frente, em ser acolhido, eu acho que o trabalho acaba ficando muito melhor, né? É claro, eu já indiquei terapeutas quando eu vejo que a pessoa precisa de um terapeuta que não é só sobre a escolha dele, até porque, por exemplo, essa sua amiga que tem essa autoestima mais baixa, que aceita, ela é uma pessoa que desiste dela, né? E eu tento mostrar que ela está desistindo da própria vida. Né? É o próprio olhar dela. Sim. Você está desistindo de você. Então, se você desiste de você, quem mais vai conseguir te puxar de volta? Porque antes dela ir para qualquer profissional, e isso é uma coisa que eu valorizo muito, assim, a experiência que eu tento passar no meu consultório para os pacientes é de cuidado de mãe, né? De cuidado de, assim, não quero... Eles saem com uma sacola lotada de amostra, porque eu não quero que eles gastem dinheiro à toa, porque eu sei que eles vão gastar com suplementação, eles vão gastar... Eu vi um negócio sensacional que ela fez.
Aí eu vou precisar interromper Por porque quê? eu bati palma e eu falei, essa aí nutre. Ela fez uma coisa linda, ela botou as foi amostrinhas ontem, né? e grampeou. Ontem. E falou, minha filha, você não vai comprar whey não, você vai experimentar todos os sabores até você escolher Na o que verdade, você quer. essa paciente foi uma paciente que eu atendi ontem e que ela veio de um processo de medicação, muita medicação. Então, ela já tem uma associação cerebral de que ela só emagrece com medicação. E eu tô fazendo um tratamento com ela que é o seguinte, que é bem complexo, porque tirar a pessoa da saída rápida para a saída a longo prazo, Sim. que é em cima de sacrifício, em cima de mais esforço, não adianta. Entre você tomar um Ozempic e você ir para academia todos os dias e se alimentar bem, muito mais fácil o Ozempic, não tem discussão. Sim. Não tem discussão. A via mais rápido é a via mais fácil. Você vai ter seu resultado mais rápido. Então, sair de um processo onde a pessoa está com o mindset totalmente linkado a emagrecimento / remédio é muito mais complexo, é muito mais difícil. E aí ela ontem falou, eu não lembrava o que podia fazer, o que não podia fazer, blá, blá, blá. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu preciso que você tenha a experiência de ter um dia sendo feito de forma correta, que você lembre, porque realmente é muita informação, né? Pode isso, pode aquilo, aí faz café, aí faz não sei o quê, aí toma suplemento. Realmente, eu concordo, são muitas coisas, é muita novidade. Por isso que eu falo, sempre baby steps, sempre um passo de cada vez. Vai hoje, depois você vai fazer mais uma coisa nova. É só para você entrar dentro do mundo saudável. E aí o que eu fiz com ela foi, eu tô vendo que você está tendo uma dificuldade, a gente tem um desafio, eu tô aqui para te ajudar. Então eu peguei o café que eu queria que ela tomasse, junto com a proteína, grampeei e coloquei pré-treino. O pós-treino, para ela direcionar. Uma vez que ela faça isso como uma experiência, ela pode repetir uma segunda, terceira. Na quarta, ela não vai precisar nem lembrar de mim para saber o que ela vai fazer. Virou hábito. Virou hábito. Construir o hábito, né? Você querer pegar na mão do paciente e caminhar com ele. Eu acho que a diferença de uma nutricionista que trabalha com amor, de uma nutricionista que às vezes está ali para... Eu não estou julgando nenhuma nutricionista, tá? Não me entendam mal. Você precisa se importar com uma pessoa, assim, se importar verdadeiramente. E a gente fica triste quando a pessoa não, né? Quando a gente, poxa, eu queria que aquela pessoa melhorasse. E a gente fica feliz quando ela dá um passo, mesmo que seja A pequeno. gente sofre e ri junto, né? Isso, no caso do acordar cedo, né? Que a Duda chegou para mim. Eu acordo 5 da manhã, às vezes acordo 4h30. Mas pra quê, meu Deus? E aí vou fazer minha bike. Você o horário das 5 da manhã. Eu já tentei, gente. Aí, como ela perguntou, quando é que você começou? A Duda perguntou. Eu disse, eu comecei aos pouquinhos, né? 30 minutos antes, fui subindo, e até conseguir. E hoje eu vou, e eu me sinto muito melhor assim, que eu faço minha atividade física antes. Aí um dia ela chegou para mim assim, hoje eu acordei mais cedo. Foi pouquinho, né? Assim, 30 minutos antes. Mas eu fiquei tão feliz porque ela chegou para mim e falou que assim, a gente vê que a gente está passando uma coisa boa, claro. né? Mesmo que seja pequeno, né? Mas a gente fica feliz. Não, é uma influência do bem, né? É uma influência do bem. E sobre influenciar, Nanda, assim, rede social você navega muito bem. É muito orgânico, é muito alto astral, você dá muita informação. Mas assim, essa galera que está entrando, e me coloco nesse bote junto com a Ali, como é que você vê essa enxurrada de informação de nutrição no Instagram, TikTok? Você acha que a gente está assim, cara, tá num caminho esquisito, mas dá para salvar ou não? Tá num caminho esquisito essa galera? Cara, eu acho que cada um... Você é otimista ou pessimista aí com esse mundo de informação nas redes sociais em relação à nutrição? Eu defendo a liberdade, né? Eu acho que a nutrição, ela tem para todo mundo. Então, assim, a pessoa, por exemplo, tem nutricionistas que defendem a ideia do pré-treino de doce de leite. Eu acho um absurdo. Eu acho que a pessoa não sabe o que é glicação, eu acho que a pessoa não sabe o que é radical livre, mas se funciona para uma parcela de pessoas que acreditam e que são felizes assim, cara, eu fico feliz por essas pessoas, porque eu tenho uma linha de tratamento, né? Que é uma linha funcional que eles podem olhar para mim e falarem, nossa, mas acho péssimo você trocar um cottage que é 0 gordura por uma mussarela de búfala que tem muito mais gordura. Acho péssimo, acho que você não vai chegar a lugar nenhum com o paciente. E eu acho que são linhas diferentes. Então, assim, o que mais me preocupa hoje é a questão das pessoas pegarem muitas informações superficiais na internet e aplicarem
sem nenhum tipo de embasamento, né? Aí eu acho preocupante porque a pessoa está ali, teve uma paciente uma vez que chegou no consultório e falava assim: ah, não, porque eu estou fazendo assim, eu começo o dia, ela começava o dia e eu só escutando, ela falava assim: não, eu começo o dia fazendo jejum. Tá, aí eu vou pro vôlei, não sei o que, quando eu volto eu como ovos com bacon. Tá. Uma alimentação meio cetogênica, meio dieta da proteína, ok. Aí no almoço ela comia, sei lá, salada, não sei o que, e botava uma batata doce. Tudo bem, aí ele tem uma norma glicídica. Aí ela ia pra praia depois, ia tomar o açaí do seu Zezinho lá, que ela não tinha nem ideia do que tinha. Ou você escolhe o bacon ou você escolhe o açaí, minha senhora. Aí eu falei: meu amor, sabe o que está acontecendo? Você leu todas as dietas e você fez um blend de todas. Você começa o dia com a cetogênica, vai para a normoglicídica, no final você já está fazendo uma hipercalórica. Então, assim, óbvio que não vai dar certo. Porque não está tendo uma linha de raciocínio. Você pegou um pouco daqui, me agrada, um pouco daqui, me agrada. Me agrada, vai no comodismo, entendeu? E aí ela falou assim, cara, e ela não tinha se tocado. Ela estava achando que estava, não, mas nessa dieta pode, mas nessa dieta pode. Ela não tinha entendido que ela estava fazendo literalmente um pupurri das dietas. Maravilhosa. Agradando a todos, menos a ela. Maravilhosa. E eu acho que o perigo da internet é porque acontece que as pessoas elas copiam e é uma dieta que não foi feita para elas. Não é individualizada. Né? E não é individualizada. DNA diferente. Eu, por anos na vida, por ter ovário policístico, eu tinha que fazer uma restrição severa de carboidrato. Eu falava, cara, eu não posso comer carboidrato, não posso comer carboidrato. Fiz meu exame de DNA, tava lá, restrição de gordura. Troca tudo, muda tudo. Muda tudo. E aí eu falo, bom, realmente, agora vamos fazer a linha certa, que é fazer restrição de E como funciona esse... A gente conversou sobre o exame de DNA. Você aplica, você usa no seu consultório, você acha válida, assim, uma coisa, tipo assim, faça esse investimento uma vez na vida? Então, eu acho que o exame de DNA, de fato, você faz uma vez na vida, e a única coisa que vai fazer... A única coisa que você vai pagar a mais é quando lançarem um painel novo. Então, lançaram um painel de... Uma atualização. De coisas neurais, de sistema neural. Aí você quer fazer porque você não fez ainda? Acho ótimo. Mas, assim, no geral, para você saber essa janela do que o seu corpo responde melhor, se você é resistente ao jejum, se você não é, se você resolver um dia tomar Ozempic, você vai responder bem ou não vai responder, porque tem gente que tem resposta, tem gente que não tem. Então, para determinados pontos, eu acho muito necessário. Essa ideia que eu uso da biogenética, que é o biodiet, eu acho muito norte. É mais uma ferramenta de processo de autoconhecimento. Mas você gosta? Você usa Eu no adoro, consultório? eu adoro. Não são todos os pacientes que têm essa visão. Eu não intubo em paciente. Eu deixo muito livre, mas quando eu vejo que o paciente é um paciente super interessado na nutrição, ele gosta, ele tem esse perfil mais... biohacker, sabe? Tipo, gosta de ler, não é uma pessoa que é totalmente leiga. Aí eu falo, esse exame eu acho que... E para quem em casa quiser começar a ler sobre ele, qual o nome do exame? É o Biodiet. Da biogenética. Legal, legal. Acho ele bem legal. Agora falando de performance, né? Vamos supor que a gente se deparou com esse paciente aí que corre. É da skin da corrida. Tá na moda, né? Tá na moda. Tá na moda. Essa alimentação pré e pós-exercício. Porque eu ainda vejo o povo saindo da academia com a garrafinha de whey. O desespero da proteína. E antes do treino, pré-treinos e pré-treinos. Como seria uma alimentação, assim, se a gente pudesse botar em 2 passos ideais, o pré-treino e o pós-treino? Depende muito do objetivo da pessoa, né? Às vezes as pessoas me perguntam isso no Instagram, eu falo, gente, depende, tudo depende. Primeiro, depende do organismo. Segundo, depende do objetivo. Você quer hipertrofiar, você quer emagrecer? A gente tem uma janela ali de queima 1 hora depois, né, que a gente treinou. Então, assim, se a pessoa quer emagrecer, de repente, não sei se necessariamente ela precisa fazer o pós-treino dela imediato. Ela pode esperar ali 1 hora se ela não sentir fome. Mas, assim, o que eu preconizo eu gosto, se a pessoa quer performance,
eu não faria atividade física em jejum. Eu gosto muito da atividade com o carboidrato antes, a não ser que esse carboidrato tenha entrado na noite anterior com um timing, de uma janela curta entre ele dormir e ele acordar para o dia seguinte. Aí eu gosto. O jejum, ele melhora muito dessa parte cognitiva e ajuda muita gente no processo de um cardio, por exemplo. Mas na parte da musculação, para a pessoa pegar peso e performar, eu gosto muito da ideia de um carboidrato. Eu uso muito a palatinose, que eu acho que é um carboidrato de carga glicêmica super baixa. Sim. As pessoas que não estão acostumadas a mastigar, comer, tem muita... É fácil para elas usar, você mistura no café, você faz mistura na água de coco, mistura no shot. Então, é uma coisa que é simples, é prática, mas o paciente que gosta de comer uma banana, eu peço para amassar uma banana, farelo de aveia e vai embora. Né? Então, depende muito da pessoa. E o pós-treino, claramente, sempre com proteína e um pouquinho de carboidrato. Carga glicêmica de manhã, para mim, é sempre baixa. Nunca alta. No café da manhã, você fala? No café da manhã. Eu não gosto muito da ideia de carga glicêmica muito alta, não, porque na prática eu vejo que os pacientes ficam com fome mais vezes. Entendeu? E para quem treina de manhã, seria o quê, então? Se a pessoa treina, 9 da manhã, ela acorda 6, treina 9. A bananinha com aveia. Se ela quiser uma banana... Por exemplo, a banana tem carga glicêmica mais alta. Eu jogo a aveia para dar uma diminuída nessa carga, entendeu? Ou eu uso, de repente, um Carbolift, que é um carboidrato, que é a palatinose, que tem uma liberação um pouquinho mais lenta, mais prolongada, e aí eu não tenho esse impacto glicêmico. Sim. Eu faço assim. Isso é um alimento, assim, os alimentos funcionais, não necessariamente no horário antes e depois do exercício físico, que a pessoa pode introduzir no dia dela, para melhorar a disposição, performance, o dia dela se sentir mais disposta. Tem algum alimento assim que colocaria nesse... Não precisa ser antes do treino. Ingredientes específicos que você colocaria, por exemplo, no shot de um advogado que tem que estar ali ligado, de um médico que tem que estar ali ligado. Cúrcuma, gengibre. Gengibre ajuda muito nessa termogênese, né? Sim. Aí eu colocaria o limão, a cúrcuma, vinagre de maçã, para diminuir um pouquinho da glicemia, né? Porque ajuda muito nessa sinalização da insulina com a célula. Então, eu usaria o vinagre de maçã, que ajuda também no processo de detoxificação. Sim. E eu trabalharia sempre com a ideia, se ele quer cognição, se ele quer performance no trabalho, eu trabalharia com proteína e gordura de manhã. Não trabalharia com carboidrato. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta que, assim, 99,9% das pessoas gostariam de fazer. Qual o melhor horário para comer um doce? Depois do almoço. Depois do almoço. Por quê? Porque no almoço a gente já tem uma concentração ali de proteína e de fibra, né? E quando a gente coloca o doce aleatório, tipo 4 da tarde, já almocei, tô ameaçando querer lanchar, mas tô com vontade de comer um docinho. O bolo perdido da tarde. Exato. Você come ele, você joga ele num estômago um pouco mais vazio, né? Ele já fez ali o processo digestivo do almoço, você tá com o estômago mais vazio. Na hora que esse bolo cai ali, você vai fazer você vai disparar muito da sua insulina e da glicose. E aí isso vai te gerar mais vontade de comer doce, mais vontade de comer carboidrato. Quem entra no seu Instagram já pode ver, infelizmente está caminhando para o final, mas eu não vou deixar de fazer essa pergunta. Tá no seu Instagram, mas eu quero que esteja aqui também. Indicações. Se a Nanda pudesse sentar aqui com as suas amigas e falar assim, um livro ou um documentário, e não precisa ser de nutrição, tá? Cara, isso aqui me abriu a mente, me impulsionou, porque você conecta muitos assuntos, não? Muito. Então, eu acho que eu não poderia ir embora sem fazer essa pergunta para você. Eu sou muito poli. Que eu pego de tudo. Ou um recente que você tenha gostado muito. Tô pensando. Eu vou falar um livro que, assim, ele foi muito bom para mim na época e eu não posso deixar de falar que assim, para mim é a base. Eu acho que a nutrição ela vem de um processo de autoconhecimento, ela é o primeiro start do processo de autoconhecimento. Então, para mim, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, que é um do Osho, que se chama A Aventura de Ser Quem Você É. Eu acho que é um livro bem interessante. Ele é pequenininho, ele é curto, ele não é tão longo. É um livro que te conecta com a ideia de você se olhar, se
interiorizar, você identificar os seus pontos e real assim, assumir quem você quer ser. Se encarar. Se encarar. Que eu acho que é a maior dificuldade hoje das pessoas. É o medo de ser julgado, o medo do outro falar de você. Né? Eu acho que a liberdade ela começa a partir do momento que você se entrega. E a partir do momento que você é quem você é. E aí você consegue conectar tudo. E saúde para Nanda é? Vida. Estar viva, né? Eu acho que saúde, para mim, ela tem um efeito de vida. Quando você se sente... Quando você tem saúde, você sente vontade de viver. E é por isso que eu fico tão inconformada. E é, para mim, uma luta, assim, mesmo. É o que me tira todos os dias da cama. Que eu falo, cara, eu quero fazer com que as pessoas queiram viver. Queiram estar aqui presentes, né? Tipo, por que a pessoa vai escolher um caminho que não é o da longevidade, o da... Que subtrai, né? Que não soma. Que ele não viva até... Outro dia eu brinquei no Instagram, eu falei assim, cara, eu quero viver até, sei lá, eu quero viver até os 150 anos, eu não quero morrer. Eu quero ficar nisso, né? Viver é muito bom. Então, acho que, assim, saúde para mim é vida. Muito obrigada. Obrigada, Nanda. Foi incrível. Ah, e tem presente. Para aumentar essa vida, aumentar essa saúde. Adoro. Muito bom. Eba. A Nanda vai abrir esse presente no Instagram. Enquanto a gente se despede, eu quero já deixar aqui o meu agradecimento. E fica aqui com a gente na próxima quinta-feira, 5h30 da tarde, curtindo mais um papo gostoso com mais um convidado maravilhoso. Um beijo e tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Eu me despeço?